Autárquicas 2013. Conheça os candidatos, os desafios, as polémicas. A análise do futuro da região pelos novos protagonistas. As primeiras entrevistas. Tudo em destaque num novo programa especial Autárquicas na Alto Minho TV. Depois de um pequeno interregno, a Rádio Val do Minho, em parceria com a Alto Minho TV, regressa com o programa Autárquicas 2013. As entrevistas alargadas aos principais candidatos dos 5 concelhos do Val do Minho para o ato eleitoral agendado para 29 de setembro. Hoje ficamos pelo concelho de Monção. Vamos conhecer as propostas e os projetos do Partido Social Democrata na pessoa de António Barbosa. O slogan da campanha Acreditar em Monção. António Barbosa, 37 anos, casado, licenciado em Economia e Gestão de Empresas, está desde agosto de 1999 como trabalhador do Ministério das Finanças e mais recentemente a exercer então funções de auditor interno. António Barbosa é o candidato ao Executivo monsanense para este ato eleitoral e é também hoje o nosso convidado. Muito obrigada pela sua presença e para esta entrevista na Rádio Val do Minho e Alto Minho TV. Mudança tem sido a palavra de ordem desde que tomou a presidência da Conselhia Social Democrata de Monção em 2011 e também tem sido a palavra de ordem na apresentação pública. Significa isto que o PSD tem sido ou representado um papel de verdadeira alternativa do poder aqui no Concelho de Monção? Antes de mais, agradecer o convite e a possibilidade de estarmos aqui também num programa e parabéns pela iniciativa da Rádio Val do Minho em parceria com a Alto Minho TV. Eu penso que sim. Eu penso que quem acompanhou o processo desde a nossa entrada na Comissão Política aqui no PSD de Monção, em 2 de setembro de 2011, percebe que efetivamente passou a haver uma alternativa credível em que as pessoas começaram a acreditar. E principalmente uma coisa que já não existia neste partido, se calhar, desde há 16 anos, desde que perdemos as rédeas do município, o poder em si aqui em Monção, que é as pessoas e os próprios sociais-democratas começaram a acreditar nesta candidatura. Isso numa fase inicial. Nesta fase, aquilo que se constata diariamente no terreno é que mesmo pessoas, se calhar afetas outras cores partidárias, também já começam a acreditar no PSD Monção e no António Barbosa enquanto candidato à Câmara de Monção. Portanto, penso que isso é a maior prova de que esse trabalho foi conseguido e essa fase inicial, que era muito complicada para um partido que esteve adormecido, para não dizer desaparecido durante 16 anos, penso que esse trabalho foi feito e bem feito e está no terreno à vista de todos. Pois era isso mesmo. Durante 16 anos, o Partido Social Democrata, digamos que, pelos resultados que têm ficado bastante aquém das expectativas, portanto, agora espera que com a sua nomeação para Presidente da Conselhia, agora como candidato, que este sangue novo altere aqui a situação, o cenário. Olha, eu penso que sim, e acima de tudo aquilo que constatei desde que tomamos posse na Comissão Política e feito aquele trabalho inicial, é que havia efetivamente o partido tem efetivamente quadros, o partido tem pessoas válidas, agora não houve durante este período se calhar alguém que quisesse tomar conta do partido, que quisesse trabalhá-lo e acima de tudo que fosse para o terreno, porque muitas das vezes, e é um dos problemas graves que os partidos a nível nacional têm, é que as pessoas trabalham dentro dos gabinetes e não vão para a rua. E aquilo que foi feito por mim e pela equipa para me liderar desde a primeira fase foi mesmo isso, foi inicialmente, efetivamente a nível dos quadros do partido, voltar a chamar essas pessoas para o trabalho do partido e numa fase posterior ir para o terreno. E aquilo que temos verificado, e vemos todos os dias isso nos últimos 2 anos, é o contentamento de muitos militantes e muitos simpatizantes, pessoas que não se reviam no nosso partido, por esse concelho fora, por ver que efetivamente neste momento já temos a alternativa em Monção. E penso que isso já é de comum, as pessoas já falam nisso na rua, já soube falar do PSD, já se põe a possibilidade do PSD ganhar as próximas eleições autárquicas, o que penso que é muito bom. Está baseado numas sondagens de que se tanto se fala externamente. Eu vou-lhe ser muito honesto. São sondagens do PSD ou desconheço? Não, o PSD nunca fez, isso quero aqui deixar muito claro, o PSD nunca fez uma sondagem a nível autárquico para as próximas eleições autárquicas em Monção. E, efetivamente, fala-se muitas sondagens que supostamente terão sido feitas pelo CDS, pelo Partido Socialista, não sabemos. Agora, por informações que temos, isto vai-se ouvindo na rua, e, efetivamente, fala-se sondagens que, efetivamente, já dão neste momento o Partido Social Democrata a poder lutar seriamente pelas eleições com o Partido Socialista e daí também o nervosismo que me parece a mim que já é evidente aí na rua e basta falar com pessoas que se conhecem, com socialistas, com a própria candidatura do Partido
Partido Socialista e andar atento e verificar as movimentações que andam aí no terreno. Eu penso que neste momento o PSD tem sérias possibilidades. Eu acredito piamente que o PSD vai ganhar as próximas eleições autárquicas e acredito, porque acompanhei este projeto desde a primeira hora, sou um candidato, não um candidato imposto, mas um candidato que se candidatou e deu a cara numa primeira fase, numa candidatura a uma comissão política, colocou um trabalho no terreno durante 2 anos e neste momento é candidato à Câmara. E consegui desde uma primeira fase acompanhar aquilo que foi esta evolução e ter a consciência que efetivamente neste momento o partido já não, e a base do partido e a base eleitoral do partido se calhar já não são dos PSTs, mas já é uma base muito alargada, porque as pessoas se calhar também reconhecem que dentro daquilo que foi feito por este Executivo e que foi feita alguma obra, reconhecemos que sim, com alguma concordaremos, com outra não, mas que as pessoas percebem que é a altura de mudança, é a altura não de ruptura do passado, mas de aproveitar aquilo que foi feito e fazer aquilo que ainda está por fazer, que ainda penso que ainda há muita coisa por fazer em Monção. Portanto, em 2 anos fez-se o que em restantes 14 não se conseguiu fazer no seio do Partido Social Democrata. Eu penso que acima de tudo faltava uma liderança, e uma liderança com que as pessoas acreditassem. Considera-se um líder forte? Eu não sei se me considero um líder forte ou não. Aquilo que eu lhe posso dizer é que esta minha candidatura à Comissão Política Conselhia do Partido foi uma candidatura que surgiu de uma forma anormal, diria assim. Surgiu um convite de um conjunto de pessoas a 8 dias de um ato eleitoral, em que já nem sequer os militantes do próprio partido e pessoas que poderiam votar em mim nesse ato eleitoral poderiam colocar as cotas em dia. Portanto, já vê que não foi uma candidatura pensada, nem premeditada, foi uma candidatura tão simplesmente que surgiu de um conjunto de pessoas e de personalidades do Conselho ligadas ao meu partido que acharam que eu seria a pessoa indicada, também pela minha juventude, aliada à minha experiência profissional, para poder tomar conta deste partido. E deixa-me só que lhe diga também uma coisa, que é aquilo que notei quando tomei conta deste partido era mesmo só isso que faltava. Porque o trabalho estava feito. Não era o trabalho que estava feito. O principal que é as pessoas, isto centra sempre em pessoas, por muito que andemos aí a apregoar, seja aquilo que for, as pessoas são a base de todo este projeto. E quando conseguimos fazer as pessoas acreditar e trazer as pessoas válidas para estes projetos, eu penso que o caminho principal está feito. A partir daí é trabalhar e apresentar projetos e ter ideias e, acima de tudo, gostarmos da nossa terra e trabalharmos em prol da terra que amamos, que é nossa. Exatamente. E uma pessoa, portanto, que não tem, creio, até há pouco tempo, experiência política, considera que também essa pode ser uma das suas armas? Eu não tenho experiência política, deixe-me só que lhe façam. Se é considerada uma experiência política... Eu pego nas suas palavras, claro, da apresentação pública. Eu, há 15 anos atrás, tive uma passagem muito breve pela JST Monção, depois de termos perdido umas eleições autárquicas em que foi nossa candidata do partido, a doutora Amélia Novo. Perdemos essas eleições e, posteriormente a essas eleições, eu tive, efetivamente, uma passagem muito curta pela JST, da qual também rapidamente me afastei, porque, efetivamente, não me revia naquilo que era a política e naquilo que era a forma de fazer política, e muito rapidamente me afastei, apesar de durante o meu percurso termos, por exemplo, a JST Monção foi reconhecida ao fim de um ano de trabalho, que era já a estrutura, se calhar, com uma maior militância a nível do Distrito de Viana do Castelo. Esteve por trás também desse levantamento, se assim se pode dizer, exatamente, da JST Monçanense. E, portanto, passados, envolvidos 15 anos e sem sequer alguma vez na vida me passar pela cabeça um projeto destes, que penso que isto... Só mesmo há 2 hipóteses, ou alguém que está envolvido nisto há muitos anos e que tem essa pretensão e que gostaria de ser Presidente de Câmara, que não é o meu caso, ou então surgem estas candidaturas de forma, como eu disse inicialmente, anormal, mas que felizmente aconteceu, porque sinceramente neste momento, se numa fase inicial nunca teria essa ambição. Desacreditava, agora acredita. Eu acredito, e durante estes 2 anos comecei-me a habituar à ideia, obviamente, e neste momento acho que sou uma mais-valia dentro do partido, eu e a equipa que me acompanha, e que podemos efetivamente dar alguma coisa para a nossa terra. Mesmo apesar da sua idade, 37 anos, é jovem, não pode ser aqui um entrave? Eu penso que não, bem pelo contrário, nós temos de ver aqui a juventude exatamente pela parte positiva, que é no sentido de gente com novas ideias. Depois também temos de verificar que a idade e a minha juventude vem aliada, ao contrário do que às vezes pensamos, vem aliada já a são muitos anos já de trabalho. Eu já trabalho há 14 anos numa administração tributária. Eu, dentro da administração tributária, tenho feito carreira, já trabalhei em todos os setores dentro do Serviço de Finanças, já fui responsável no Serviço de Finanças da Maia por um setor de vendas executivas. Entretanto, estou a exercer funções de auditor interno dentro da Direção de Serviços de Auditor Interno no Porto desde 1 de janeiro de 2010. Portanto, eu penso que a minha experiência profissional, apesar da minha tenra idade, que já me permite, se calhar, ter alguma base e também
conciliado e complementado com a minha formação profissional, eu penso que tenho todo o conteúdo, digamos assim, para poder fazer um bom trabalho, e penso que aqui a idade não pode nem deve ser um fator visto pelo lado negativo, mas exatamente em sentido contrário. E verificarmos aquilo que se calhar a tenra idade tem também para dar em sentido positivo, que é dinamismo, novas ideias, ou se calhar mais facilmente conseguimos arrastar algum tipo de pessoas que de outra forma não entrariam nestes projetos, e acima de tudo uma coisa que é principal, que é as pessoas que estão de fora, pessoas, como eu disse inicialmente, que não são políticas nem querem ser, conseguirem e virem e acreditarem nestes projetos, porque se verificarem as candidaturas do PSD a nível autárquico, a nível concelhio, se calhar mais de 90% dos nossos candidatos são pessoas que nunca estiveram envolvidas neste tipo de processos. E também jovens, essencialmente também uma renovação. Jovens não só em termos de idade, mas em termos de experiência, digamos assim. Aquilo por que primamos nestas candidaturas, tanto a nível da Assembleia de Freguesia como municipal, como Câmara Municipal, foi acima de tudo trazermos pessoas das mais variadas áreas que nos pudessem trazer algumas mais-valias dentro da sua experiência profissional e acima de tudo que não tivessem já, chamemos entre aspas, alguns vícios que se calhar são naturais de quem já está há muitos anos envolvido nestes processos, porque nós sabemos perfeitamente que é como quando estamos num trabalho. No início entramos com muita vontade, queremos aprender, erramos menos porque cada passo que vamos dar, temos de estudar o passo que vamos dar, e quando ganhamos essa experiência, quando ganhamos se calhar a tranquilidade que o conhecimento já nos dá, e quando começamos a errar. E penso que é isso que esta gente nova pode trazer a isto. É a gente que vem de fora, que não conhece, que vem como está a trabalhar e que vem como está a estudar e trabalhar em prol do município e da nossa terra. A verdade é que a pré-campanha eleitoral aqui em Monção já arrancou e já está um bocadinho quente, por assim dizer. Não sei se tem conhecimento, certamente tem, dos últimos acontecimentos relativamente à denúncia feita pelo CDS-PP, pelo candidato Abel Batista, relativamente à recusa de uma instituição para ser visitada, e depois também a reação do Partido Socialista, que ainda está no poder, e depois toda envolvente a população que tem feito suscitar os seus comentários, nomeadamente no site da Rádio Val do Minho, que foi quem também deu estas notícias em primeira mão. O PSD está um bocadinho, digamos que, à parte desta polémica. É a vossa postura? Não sentem necessidade de vos meter? O PSD tem-se mantido à parte destas polémicas por um motivo simples. O PSD, desde a primeira hora e desde que nos envolvemos neste processo autárquico, e eu, enquanto candidato à Câmara de Monção, assumi uma candidatura em que vamos falar dos nossos projetos, vamos falar das nossas pessoas, vamos centrar nas nossas pessoas, e das quais, e quero deixar aqui isso bem ciente, o processo autárquico do PSD que está neste momento em Monção, a nível de todas as candidaturas, as pessoas foram escolhidas pessoalmente pelo candidato à Câmara, António Barbosa. Eu conheço todas as pessoas que integram as nossas candidaturas, de Riba de Mouro até Bedim. Tive esse cuidado porque penso que é essa proximidade com as pessoas que nos pode voltar a colocar no poder. Relativamente a essa matéria que me está a falar, apesar de não ter tido qualquer opinião pública sobre essa matéria, efetivamente já tive conhecimento, acompanhei, e a única coisa que lhe posso dizer sobre isso é que acho que qualquer associação ou organização no Concelho de Monção tem de ter as portas abertas para qualquer candidatura. Não conheço o contexto, não sei até que ponto e de que forma é que essa recusa existiu ou se ela é real, não sei. Conheço aquilo que foi uma denúncia de um partido, conheço aquilo que foi a resposta tive já conhecimento da resposta do Sr. Presidente de Câmara, mas não conheço qualquer resposta até à data. Mas, portanto, é da opinião que qualquer instituição deve abrir portas a qualquer candidato. A associação tem de abrir portas a qualquer candidato, porque aquilo que nós estamos a fazer também, o Partido Social Democrata, é projetar a radiografia. Exatamente, é ir ao terreno, ouvir as associações, ouvir o que elas têm para dizer, dar-nos conta dos projetos que têm para a associação, saber até que ponto é que aquilo que são os subsídios que são recebidos via autarquia são suficientes ou não, se existem outro tipo de formas de financiamento. Portanto, é isto que está a ser feito pelo PSD. Eu não faço ideia que tipo de abordagem está a ser feito pelos outros partidos. Portanto, não me parece normal que não se receba um partido, mas também não conheço os contornos. Portanto, incomoda o que haja um candidato vindo de fora? Minimamente, não, minimamente. Eu penso que as candidaturas, não, eu penso que não. Eu penso que as candidaturas a nível autárquico temos de aceitar. O CDS-PP, que é o caso de falar do Dr. Abel Batista, que é um deputado conhecido, que tem feito um trabalho a nível distrital que penso que é reconhecido por muitos conselhos deste Alto Minho, e bem feito, e portanto acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Temos de aceitar enquanto candidato. Foi a opção de um partido, depois é discutível se no meu partido se permitiria ou não acontecer uma situação dessas, mas
isso, já não me compete a mim enquanto líder de um partido que não o partido em causa, mas não me incomoda minimamente. Aquilo que fico feliz é saber que temos neste momento 4 candidaturas autárquicas à Câmara Municipal e 5 à Assembleia Municipal. Espero que haja muito debate de ideias e só isso, que cada um venha para o terreno, que passe os seus projetos que tem para Monção e depois que em consciência os monsanenses decidam aquilo que pensam ser melhor para si. Mas já disse que o seu principal opositor, entre aspas, será o Partido Socialista, o engenheiro Augusto Domingos. Sim. No entanto, também já criticou, se assim se pode dizer, o facto de José Emílio Moreira, o atual presidente, andar um bocadinho a reboque da candidatura. Isso incomoda ou acha que quem está incomodado são eles? Eu penso que são eles, claramente. Repara, um partido que inicialmente, e percebeu-se claramente em que o Dr. José Emílio Moreira, Presidente de Câmara, se iria afastar do processo da candidatura do Partido Socialista, neste momento está a acontecer exatamente o contrário. Portanto, já vemos no terreno o Dr. José Emílio Moreira, e muito bem, foi Presidente de Câmara e muito bem durante 16 anos do Partido Socialista, e está a dar apoio ao seu candidato, mas isso também demonstra claramente que o Partido Socialista neste momento percebe que pode perder as eleições autárquicas para o Partido Social Democrata. E isso deixa-me que lhe acrescente aqui também só que mais um ponto relativamente a essa situação, é que o Dr. José Emílio Moreira, tal como eu disse na inauguração da sede de candidatura, não é o candidato à Câmara de Monção. O candidato à Câmara de Monção, e foi isso que eu quis fazer ver aos monsanenses, é o engenheiro Augusto. Portanto, que não se tente também com esta política de rua e de acompanhamento e de apoio que é bem-vinda, que é um elemento, é um histórico do partido, está ainda a exercer funções na autarquia em Monção, é o atual Presidente de Câmara, mas a única coisa que eu tentei alertar os monsanenses é que o candidato à Câmara de Monção é o engenheiro Augusto. O Dr. José Emílio Moreira não consta em qualquer lista do Partido Socialista, e foi só isto que eu tentei passar, e que é demonstrativo, volto-lhe a repetir, se calhar já de alguma fragilidade que o Partido Socialista sente na sua própria candidatura, e se calhar da percepção que começa a ter do terreno e da situação em que se encontra o terreno, porque para quem esteve atento, o Partido Social Democrata apresentou as mesmas candidaturas às Assembleias de Freguesia do que o Partido Socialista, que está no poder há 16 anos, o que já demonstra o trabalho que foi feito no terreno, e em algumas freguesias que optamos, Assembleias de Freguesia, que optamos por não apresentar candidatos, não porque não os tivéssemos, mas porque considerávamos que se calhar não eram as melhores opções. Nós só apresentámos candidaturas às Assembleias de Freguesia onde elas efetivamente foram uma mais-valia para o projeto do PSD, e não apresentar candidatos só por apresentar. Para além disso, depois haveria ali 2 ou 3 situações, seja por razões familiares, por ligações que eu próprio, enquanto candidato, e alguns candidatos da minha lista tinham algumas freguesias, em que optamos que seria bom para o partido e para a candidatura não apresentar listas a essas Assembleias de Freguesia. António Barbosa, vamos então falar um bocadinho dos projetos que o PSD de Monção tem para o Conselho, para as próximas eleições e para os próximos 4 anos, se assim o povo o considerar. De uma forma geral, vamos especificar cada área, educação, o alvarinho, a agricultura, vamos especificar, mas de uma forma geral, como é que define o seu projeto? Como é que vê Monção no futuro? Olha, eu vejo Monção, eu para lhe falar de futuro, tenho de lhe falar daquilo que foi passado e daquilo que é o presente, daquilo que foi feito. Nós tivemos um município, uma autarquia, que durante 16 anos apostou claramente naquilo que foram as obras que são visíveis, a nível de infraestruturas. Mas que fizeram evoluir o Conselho. A nível de infraestruturas, temos praticamente aqui a nível da sede do Conselho, falamos a nível da sede do Conselho, porque a nível das freguesias ainda há muito a fazer. Foi muito feito, ainda há alguma coisa por fazer. Aquilo que me dá a ideia, e será nessa área que o PS baseará o seu projeto, que me dá a ideia é que ficou por fazer, se calhar, uma parte muito importante. Esquecemos, se calhar, da parte da requalificação do Centro Histórico de Monção, esquecemos, se calhar, do apoio ao comércio local, esquecemos, se calhar, de um apoio mais vincado ao alvarinho, porque não tínhamos dúvidas que é o motor da economia local, e mal estávamos no dia em que efetivamente o alvarinho deixasse de ter o motor da economia local, não sei o que seria o futuro deste Conselho, e penso que foi nestas áreas, foi se calhar mais nestas áreas onde esta autarquia pecou um bocadinho. E para lhe dizer, por exemplo, que a nível do alvarinho, que é obviamente a mais-valia que temos neste Conselho, se nós olharmos para trás e para estes 16 anos, aquilo que foi criado por este município, por esta autarquia, foi uma feira de alvarinho anual. Não temos conhecimento público, e penso que ninguém, de mais qualquer tipo de iniciativas que fossem feitas a nível da promoção do alvarinho e em alguma ajuda, ou digamos que cooperação entre a Câmara Municipal
e até os pequenos produtores e a adega cooperativa, neste caso, que é o maior produtor aqui do concelho de Monção, não temos conhecimento de qualquer estratégia. Não existe uma estratégia para Monção nessa área, bem como noutras, mas neste caso do Alvarinho, sendo o motor da economia local, nós estamos a falar, por exemplo, só de uma adega cooperativa, saímos para os pequeno, médio agricultor, comerciante, para aqueles que produzem e vendem, nós estamos a falar que são 10 milhões de euros colocados em circulação no concelho de Monção. São 10 milhões de euros que são distribuídos só em sócios da adega de Monção, do concelho de Monção, a 1.300 associados. Nós estamos a falar, tão somente 10 milhões são colocados aqui a circular no concelho de Monção. São pessoas que saem de casa e que vão fazer compras ao supermercado, são pessoas que saem de casa e que vão consumir a um restaurante local. E, para além disso, uma coisa essencial que nos esquecemos às vezes quando falamos do Alvarinho, que é a quantidade de emprego que é gerada à volta disto. É que qualquer sócio da adega tem sempre alguém que vai fazer a vindima, tem alguém que vai fazer uma poda, tem alguém que, quando nos tem possibilidades, que vai sulfatar. Quer dizer, a criação de riqueza à volta do Alvarinho é enorme, e a criação de emprego seria muito mau para o concelho de Monção se porventura perdemos esta mais-valia que ainda temos aqui no contexto em que estamos inseridos. Depreendo das suas palavras, portanto, que é uma das suas prioridades, até porque o candidato à Assembleia Municipal também está intimamente ligado a esta questão do Alvarinho, nomeadamente na adega, foi também uma escolha, não por acaso. Claramente, e agora que também o projeto... E pelas suas razões familiares também. Pelas razões familiares também. O meu pai é presidente de Conhecimento Público, é presidente da adega cooperativa de Monção, e eu tenho alguma ligação. O meu sogro também está ligado à área dos vinhos, e eu próprio sou de Monção, gosto de Monção, e tenho uma paixão natural pelo Alvarinho, que é um produto da nossa terra e que devemos defender. Mas deixe-me que lhe diga só uma coisa, é que relativamente à questão que ainda estava a falar do Dr. Fontenhas, candidato à Assembleia Municipal, as nossas listas foram entregues na segunda-feira, e para quem esteve atento, a pessoa que vai número 2 na minha lista da Câmara Municipal também é ligada à área dos vinhos, que é o engenheiro João Garrido, que é alguém que está em frente da EVAG, que é uma entidade ligada à Comissão de Viticultura da Região dos Verdes há muitos anos, é alguém que trabalha na área dos vinhos no concelho de Monção, é enólogo aí de várias casas, de marcas conhecidas, é alguém que é um especialista da área da vinha, é alguém que conhece o concelho de Monção e esta área como ninguém, e daí também esta aposta, não só para a Assembleia Municipal, enquanto órgão por onde passará tudo aquilo que seja aprovado numa Câmara Municipal, mas também alguém que vai ter poder executivo, que é o caso do Dr. João Garrido, e a quem eu reconheço, e penso que o concelho de Monção reconhece méritos, e penso que será e dará um excelente vice-presidente da Câmara de Monção. Digamos que já lançou também alguma estratégia muito concreta para esta questão da agricultura, mais ligada ao setor do Alvarinho. Sei que já manifestou que está contra uma feira conjunta com Melgaço, e também que gostaria de ter uma segunda feira em Monção. Estas duas coisas para explicar? Eu penso que sim, por um motivo. É que a feira, nós quando falamos em feiras, em divulgação de produtos locais, e quando existe uma feira para dinamizar este produto local, nós não estamos só a divulgar o produto, estamos também a divulgar a terra. E aquilo que acontece com a Feira do Alvarinho de Monção é que de um investimento, subsídio, chamemos o que quisermos, que o município faz na Feira do Alvarinho, e ele tem retorno imediato em 2 dias. Não estamos a falar fora os frutos e os dividendos que tiramos, se calhar, dessa feira para o futuro. Portanto, estamos agora a defender que queremos acabar com uma feira desta envergadura, que efetivamente tem um retorno direto tanto para os produtores de Alvarinho que vendem o seu produto na Feira do Alvarinho, tanto para a restauração, tanto para a nossa hotelaria, e aqui deixo que lhe diga que se calhar é dos poucos fins de semana do ano em que a hotelaria de Monção está toda esgotada. Portanto, estarmos a dizer e a defender uma Feira do Alvarinho, e eu percebo também, se calhar, os motivos porque falamos na segunda Feira do Alvarinho, estar a defender o fim de uma Feira do Alvarinho em Monção e uma criação de uma única conjunta entre Monção e Melgaço, em que alternadamente se realizarem, eu penso que é um erro. Penso que aquilo que devemos fazer é continuar a apostar nesta Feira do Alvarinho, que traz dividendos que são de conhecimento público, e apostar uma segunda. Essa sim, se calhar já em conjunto aqui com os nossos vizinhos de Melgaço, que também são... Semelhante ao que acontece com o concurso internacional que Melgaço mas recebe. Feito noutros moldes, e seria, nesse sentido, essa segunda-feira já iria para uma parte mais profissional, em que chamaríamos cá especialistas internacionais, enólogos portugueses e não só, e aí sim criar uma feira diferente, uma feira, digamos, que para especialistas.
aí sim, porque não parece-me a mim que não faz todo sentido estarmos a acabar com uma feira que efetivamente que traz e que deixa riqueza em Monção durante o fim de semana. Estamos a falar, basicamente, se pensarmos bem, estamos a falar num subsídio que é dado pela Câmara, no meio de tantos sondados no Conselho de Monção, a tantas associações, e bem dado, porque essas associações têm um papel preponderante naquilo que é a atividade do Conselho, mas penso que isto não passa a ser um subsídio. É um subsídio que a Câmara dá uma vez por ano aos produtores, e não só aos produtores, porque temos de ver que toda a gente ganha com isto, e que efetivamente tem retorno imediato, sem contar os dividendos futuros daqui tiramos. E permita-me só que lhe deixe aqui uma mensagem. Eu este ano conheci e tive o prazer de falar com muitas pessoas de fora que vieram visitar Monção na Feira do Alvarinho, e a mensagem, e a questão principal que eles faziam era como é que vieram parar a Monção. E a mensagem que era passada era: o ano passado vieram cá os meus pais e gostaram e falaram, e viemos com um grupo de amigos. O ano passado vieram cá um casal amigo que passou por acaso em Monção e gostou, e viemos todos. Quer dizer, aquilo que se nota em Monção é que, ao contrário dos últimos anos, tem-se verificado aqui efetivamente também um crescimento de alguma visita já de pessoas de fora do Conselho, que é isso que se pretende e que tem de ser aproveitado. E tem de ser feita mais alguma coisa, que é, se esta Feira do Alvarinho tem de ser mais dinamizada, esta Feira do Alvarinho se calhar tem de ser mais divulgada, coisa que hoje em dia se calhar ainda não é. Se calhar podemos tornar esta Feira do Alvarinho ainda com uma dimensão ainda muito maior e com uma abrangência muito maior. De resto, o setor da agricultura não se resume, pelo menos em Monção, claro está, que é prioritária é o vinho, mas há também uma enorme floresta. Tem-se falado também que para já não há grandes projetos para esse setor, mas vocês têm ideias nesse âmbito? Eu posso lhe dizer que a área da floresta está enquadrada num dos eixos estratégicos que temos para o Conselho. Nós, quando falamos de agricultura, muito bem como referiu, não falamos só de Alvarinho. Mas, mas temos de essencialmente nos procurar ir numa fase inicial naquilo que é essencial, e aquilo que é essencial ao Alvarinho. Não podemos estar aqui também a querer, já numa fase inicial, querer abarcar um conjunto alargado de medidas em áreas diversas e se calhar estarmos aqui a desfocar atenções daquilo que é importante. Eu penso que nós temos já imediatamente de começar a pensar seriamente na defesa do nosso Alvarinho, e penso que é de conhecimento público que já começamos a ter Alvarinho a ser produzido em muitas zonas do país, e nós temos claramente e rapidamente de começar a definir estratégias em Monção, em conjunto com o município de Melgaço e com os produtores da sub-região toda, para defendermos aquilo que é nosso e o nosso Alvarinho. Porque há uma coisa que não é a minha área, mas também começo a ouvir e também estudar alguma coisa sobre isso, e que me dizem especialistas, que é: o Alvarinho não é uma casta por si só. Se o Alvarinho e Monção têm estas características, é porque o solo tem determinadas características, é porque estamos aqui no Vale do Minho, é porque o solo tem umas determinadas, se calhar a forma como bate aqui no Vale é diferente de outra zona qualquer. Portanto, aquilo que nós temos de fazer é fazer ver ao nosso consumidor que o nosso Alvarinho não é igual ao dos outros, e não é. Porque quem vendeu e quem fez a marca Alvarinho foi Monção e Melgaço, não foi mais ninguém. Portanto, como tal, nós temos de defender com unhas e dentes aquilo que é nosso, aquilo que faz ainda gerar a economia local em Monção e que tem de ser efetivamente defendida, e temos todos em conjunto, os produtores de Alvarinho têm de se mentalizar que não pode andar cada um a arrumar para o seu lado, porque senão nos unirmos todos. E muitos jovens interessados ultimamente também nesta... Mas os jovens têm de ser acarinhados, e aí penso que aqui a nossa autarquia tem de ter um papel preponderante nisto, e também uma das áreas em que nós vamos apostar, que é a criação de um gabinete de apoio ao empreendedorismo, porque os nossos jovens estão aí no terreno, querem apostar em projetos nas diversas áreas, mas precisam de ajuda. E às vezes, por não serem informados, por não terem um gabinete que lhes dê um apoio, porque nós sabemos bem como é a burocracia neste país, infelizmente, se calhar em algumas áreas já é menor do que noutras, mas continuamos a ter muita burocracia, e também a nível do próprio município, que é uma das áreas onde nós queremos mexer rapidamente. Penso que este gabinete terá muita importância, porque será um gabinete que irá apoiar esta gente. Para fixar jovens, atrair outros... Para fixar jovens e atrair outros, não tínhamos ilusões. Não tínhamos ilusões de projetos megalómanos, seja do que for. A única forma que nós temos de criar emprego em Monção, a única, de mantermos cá os nossos jovens, é apostar no turismo local. E o turismo local baseia-se claramente no Riminho, no Alvarinho, na floresta. Não há outra forma, e na nossa gastronomia, que é uma coisa que não tem sido feita, e tem de começar a haver efetivamente aqui uma interligação, se calhar entre estas 4 áreas. Temos que criar roteiros turísticos nestas áreas. As pessoas deixaram de vir a Monção. Eu fico triste com isto. Eu este ano, na primeira entrevista... Tem essa noção de através de que dados? Através de dados. Passa a palavra. Basta, por exemplo, há um estudo feito pelo Gabinete de Estudo da Comissão Política Distrital do Partido Social Democrata, que tem dados concretos e que referem que Monção,
ao nível da Ponta Barca, são os 2 concelhos com menor índice de ocupação hoteleira neste momento. Eu acho que isto diz tudo. Nós estamos a falar de um concelho de Monção que há 25 anos, e ouvimos falar com saudoseiros muita gente aqui por esta terra, aos domingos, por exemplo, havia um jogo de futebol que jogava o Desportivo, e Monção vinha inundada de gente. Porquê? Porque as pessoas vinham atrás da nossa gastronomia, vinham atrás dos restaurantes tinham o nome do nosso cabrito, da nossa lampreia e de muitos outros pratos típicos. Eu acho que é isto que tem de ser criado. Nós temos de voltar. O que é que se perdeu? A divulgação? Ou mesmo... Se perdeu tudo. Eu vou ser honesto, acho que se perdeu tudo. Nós temos aqui o caso de Ponte Lima, aqui muito próximo, que é de conhecimento público. Também, se calhar, usufruiu daquela ligação da A3 que facilitou, e também pela proximidade que tem do Porto, e que faz com que muita gente ali venha, e se calhar depois também o tipo de alimentação que lá é servida, se calhar é muito mais barato em relação àquilo que é servido aqui em Monção, até porque os pratos são completamente distintos. Mas há uma coisa que é certa: nessas terras vendeu-se o nome da terra. E aquilo que é essencial, e o projeto principal de Monção passa por isso, passa por vender Monção, passa por dentro de meia dúzia de anos, podermos estar no Porto ou no outro lado qualquer, e aquilo que se está a vender é Monção. Nós podemos cá organizar uma feira do Alvarinho, nós podemos cá organizar umas exposições, seja o que for, e fala-se de Monção e as pessoas vêm, que era isto que tínhamos antigamente e que se perdeu. E é isso que eu quero voltar a fazer de Monção. E passará por aí o projeto principal. O tal, pegando nas suas palavras, fazer de Monção um centro de turismo de excelência, assente nestas paradigmas que já falamos. Nós temos tudo. Nós estamos aqui no Vale, nós estamos aqui numa zona, estamos numa zona estratégica, aqui Norte de Galiza, estamos centrados entre Norte de Galiza, Norte de Portugal, estamos numa zona lindíssima, temos tudo, temos rio, temos vinho, temos paisagens, temos boa gastronomia. Porque é que as coisas não funcionam? E porque é que as pessoas deixaram de vir para cá? Eu penso, isto foi aquilo que nós estivemos a fazer durante os 2 anos, e temos alguns dados sobre isto, andamos também a recolher alguns contributos e ouvir também algumas pessoas que nós consideramos válidas, e ouvir testemunhos de simples cidadão, das aldeias, das freguesias, ouvir, perceber também qual era o pensamento deles sobre isto. E temos neste momento uma equipa de trabalho que está a ultimar, obviamente, o projeto do partido, em conjunto com a candidatura à Câmara, as Assembleias Freguesia e a Assembleia Municipal, e efetivamente passamos para o papel muito daquilo que foi este trabalho feito ao longo de 2 anos, e que penso que irá ser bem aceito pelos monçanenses. Uma outra grande questão, e que tem sido uma das grandes bandeiras do atual Executivo ainda em funções, é o Minho Parque. Vocês também já tomaram uma posição muito concreta relativamente a este investimento. Qual é? Olha, o Minho Parque, deixe logo à partida que lhe diga uma coisa. O Minho Parque dá a ideia para quem vê de fora que é um projeto que é da autarquia. Está tudo fechado a 7 copas, quer dizer, se alguém quiser ter conhecimento daquilo que se está a passar com o Minho Parque, não consegue. Permita-me que lhe diga outra coisa. O Minho Parque, e aquilo que eu fiz referência no dia 20 de abril, no dia da apresentação da minha candidatura, foi considerar o Minho Parque um investimento útil. Eu parto do princípio que quem está a liderar os destinos de Monção, e que tanta pergoa que se fala em 1.200 postos de trabalho, que efetivamente existem já situações concretas, porque eu não quero imaginar que quem avança para um investimento destes, eu percebo que isto tenha sido feito em parcerias com outras entidades, mas quem parte para um investimento desta envergadura, que efetivamente já tem aqui algum tipo de compromissos, seja com associações, seja com empresas, não sei, tem de existir aqui algum tipo de compromissos, porque eu não quero acreditar que alguém anda a vender cá para fora que o Minho Parque vai criar 1.200 postos de trabalho e que não exista concretamente alguma coisa. Infelizmente, temo que só iremos tomar conhecimento disto dentro de 2 meses, quando depois tomarmos conta do município. Portanto, não tem ideias específicas relativamente ao que se passa, portanto também não podem formular A informação que temos sobre essas matérias são todas muito vagas, e eu soube informações vagas não pronuncio. Agora deixa-me que lhe diga uma coisa sobre o Minho Parque. Eu penso que o Minho Parque tem de ser isso efetivamente avançar. E partindo do princípio que existem esses tais protocolos já a nível empresarial, eu penso que devemos aproveitar o Minho Parque também, se calhar, para lhe dar aqui um cunho mais tecnológico. Por exemplo, ligar também ao Alvarinho, voltamos novamente atrás. Eu penso que nós temos de criar ali um cunho que possa, lá está, criar o tal emprego jovem que de outra forma não conseguiremos. E penso que isto anda sempre tudo à volta do mesmo. Nós, quando falamos em emprego e Monção, teremos sempre de levar, seja através do Minho Parque ou não, temos sempre de levar através da parte do turismo e o aproveitamento daquilo que temos de bom no Concelho de Monção. Isso penso que sim. Agora, tenho pena que relativamente ao Minho Parque, e sendo um projeto dessa dimensão, que ele se calhar não tenha outra divulgação pública que não tem este momento, até para poderem ser dados contributos e por aí fora. Agora, parece-me a mim que a ideia do Minho Parque foi uma ideia boa, é um parque
segundo dizem, terceira geração, já com um tipo de infraestruturas que não existem. Agora há uma coisa que me diz muita gente e que se queixa. Eu falo com muitos empresários aqui da zona zona industrial que temos do Parque da Lagoa, que perguntam para que mais uma zona industrial, um Minho Parque, o famoso Minho Parque, quando esta zona industrial da Lagoa não está completa. Quando chega alguém de fora a esta rotunda de Monção e não tem sequer aqui uma placa para indicar onde é a empresa que querem visitar. Quer dizer, eu dá-me a ideia que estamos muito preocupados com o futuro, com um suposto novo parque empresarial com condições magníficas, mas esquecemos daqueles que já estão no terreno. E é preciso a tal questão de vender Monção para captar investimento nacional e estrangeiro. Muito bem, só que há uma coisa que é necessária, que é nós temos de acarinhar os que já cá estão e não estar a contar com aqueles que se calhar vão ver. Quer dizer, nós neste momento já temos muitos empresários que estão fixados em Monção, no Parque da Lagoa, como noutras zonas, portanto, esses é que têm de ser acarinhados. Esses são os que neste momento criam emprego em Monção, esses são os que pagam salários, o que fazem, que põem dinheiro a circular aqui no comércio local em Monção e em toda a vida económica aqui do concelho. Portanto, eu penso que são esses que têm de ser acarinhados. E a ideia que me dá é que estamos muito preocupados com o futuro e com o Minho Parque e nos estamos a esquecer daquilo que já cá temos. E se calhar deviam ouvir mais esses empresários, porque nós ouvimos e chegam-nos por intermédio de pessoas que ouvem comentários e que ouvem queixas relativamente a esta situação. E o PSD de Monção, na sua pessoa, já prometeu esse carinho, nomeadamente através da redução de taxas autárquicas e também da simplificação de licenciamentos. Portanto, também tem a ver com esta questão empresarial de ajudar os que cá estão. Tem a ver com tudo. E as pessoas, os munícipes. Tem a ver com tudo, porque nós... E é possível? É possível, claro que é possível. Tem alguma fórmula mágica por causa da atual conjuntura? Não tenho. Nos 3 eixos estratégicos que temos para o Concelho de Monção, um deles passa pela própria governação autárquica. E o que é que nós consideramos a governação autárquica? A governação autárquica digamos que o modo de funcionamento do próprio município, nas suas mais variadas vertentes. E relativamente a essa matéria, deixe-me que lhe diga uma coisa. Eu estou convencido que com uma gestão rigorosa do município de Monção, uma gestão rigorosa daquilo que é o funcionamento da Câmara, significa que se calhar ainda há mais para fazer. Foi feita alguma coisa, mas se calhar ainda há muitos passos para dar. Eu penso que estamos em tempos difíceis. As pessoas têm de pensar que o dinheiro não é nosso. O dinheiro que gastamos, que investimos, seja onde for, numa rotunda, numa estrada, um subsídio que damos a uma associação, são dinheiros públicos. Portanto, é dinheiro todos nosso, são dinheiro que saem dos nossos impostos. Eu penso que eles têm de começar a ser geridos de forma diferente e, se calhar, começar a ser geridos como se aquilo se tratasse de uma empresa nossa e começar a sentir aquilo como sendo nosso. E quando começamos a pensar dessa forma, penso que é possível. Relativamente à redução das taxas autárquicas, deixe-me lhe diga às taxas e licenciamentos que falamos, há uma coisa aqui que é muito importante, que é de que me vale ter taxas elevadíssimas e andar a cobrar taxas elevadíssimas ao pequeno comércio, ao empresário, quando vai colocar um toldo, quando vai colocar, fixar publicidade, quando depois, se calhar, esse pequeno comerciante ou esse empresário, passado pouco tempo, se calhar fecha portas porque não tem capacidade. Eu penso que nós aqui temos de, efetivamente, de criar algum tipo, digamos, chamemos, entre aspas, de incentivo fiscal a estas empresas e a estas empresas que criam postos de trabalho. Temos de criá-los. E há formas de o fazer. Porque entre fazer uma rotunda, entre, sei lá bem, tanta coisa que se calhar se vai fazendo aí por às vezes que até nós nos questionamos para que foi feita esta obra, eu penso que nesta fase em que nos encontramos, há aqui seja a área social, que os empregos está, seja a área do emprego, estamos a falar de empresários que empregam pessoas e tanto falamos de emprego, penso que estas são 2 áreas que nós temos claramente de apostar. Na área social também tem ideias muito específicas temos para as pessoas. Várias, mas permita-me só que lhe diga uma coisa, que é, nós não podemos andar cá fora a pregoar, queixamos, que há desemprego, que há isto e aquilo, mas depois, quando temos a responsabilidade de estar a governar, e governamos exatamente em sentido contrário. Ora, se tivermos de reduzir algum tipo de investimento em algumas áreas que consideramos menos importantes, assim seja. Aquilo que temos de fazer neste momento é que estamos a passar tempos complicados, tempos de exceção. Portanto, temos também de governar de uma forma diferente daquilo que estávamos habituados. E se essa forma passar por redução de taxas autárquicas, por ajudar o pequeno comércio local, por ajudar o empresário, iremos fazê-lo. Iremos fazê-lo e mesmo com risco de redução de algumas receitas, se calhar de algumas receitas próprias do município, não teremos qualquer problema em assumi-lo. E na área social, então, como eu estava a dizer, também medidas específicas para apoiar certamente muitas pessoas que neste momento estão a viver dificuldades. Nós quando falamos de... Quem ouvir esta entrevista diz, mas este candidato fala de fazer tudo e muita coisa e de onde vem o dinheiro. Deixa-me dizer uma coisa, vem de uma forma muito simples, que é, eu acho que aquilo que tem de ser feito é tem
tem de haver uma definição estratégica pormenorizada. Sabermos exatamente aquilo que queremos e sabermos exatamente para onde queremos ir. E se soubermos quais são as 2 ou 3 áreas, e é isso que nós estamos a definir, os 3 eixos estratégicos, digamos, desta candidatura, para onde queremos ir, é óbvio, vamos ter uma maior aposta nessa área. Se calhar, ao contrário do que se anda a dizer, o Partido Social Democrata e a candidatura acreditada em 2013 vai efetivamente apostar mais nessas áreas e vai haver mais dinheiro para essas áreas. Ao contrário do que muitos têm ouvido por aí, de reuniões que temos feito aí também em algumas associações de conselho, o PSD Monção considera que as associações deste conselho, e deixe-me que lhe diga isto, porque eu tenho ouvido aí muita coisa e muita contra-informação, o PSD Monção, e temos-lo dito em várias reuniões que temos feito em várias associações e vamos continuar a promovê-las, não vai diminuir os subsídios que dá às associações deste conselho. Aquilo que vai fazer é uma coisa diferente. Vamos criar regras objetivas naquilo que é a distribuição dos dinheiros públicos e dos subsídios camarários. Há algumas associações que prestam efetivamente um serviço de relevo ao município e ao Conselho de Monção e que se calhar até vão ver as verbas e as transferências da autarquia aumentadas. Há outras que se calhar serão em sentido contrário. Há uma coisa é certa, é que quem estiver do outro lado vai perceber claramente como e de que forma estes subsídios são distribuídos, porque vai haver critérios objetivos, coisa que se calhar hoje ainda não temos. E uma das queixas que nós temos por aí por onde temos andado é exatamente essa. É dizer, as pessoas olham para o subsídio da associação que está do lado esquerdo ou do lado direito e dizem, mas porque é que este senhor recebe X e este recebe Y? E a mensagem que eu tenho passado é exatamente essa, é dizer, não, meus senhores, os senhores podem concordar ou não com aquele subsídio que vão passar a receber a partir do mês de outubro, quando tivemos a governar. Agora, uma coisa que vão perceber é, de forma objetiva, porque é que recebem 5 e o parceiro do lado recebe 10. E agora deixa-me voltar à questão, para não querer fugir à sua questão inicial, que era a questão da área social. Das pessoas. A área social das pessoas, essa, naturalmente, estamos... essa tem de ser... Hoje, mais do que nunca, pessoas e não obras, como já tem referido. Primeiro pessoas. Sempre pessoas, porque nós estamos em tempos, já não há nenhum de nós, se calhar nem eu, nem sua, já todos nós conhecemos um casal amigo que no mínimo um deles está desempregado e que vivem se calhar com muita dificuldade e muitos deles porque têm ajuda dos pais, os idosos com reformas cada vez mais reduzidas. Quer dizer, há aqui um conjunto de novas situações que surgiram decorrentes da crise que têm de ser ajudados. Vão criar mecanismos, ferramentas, programas... Vamos criar várias. Eu vou-lhe dizer, por exemplo, uma das muitas, estaríamos aqui uma tarde, várias propostas que vamos apresentar nessa área. Uma delas, por exemplo, será as taxas, os parquímetros que temos aqui no Conselho de Monção e que têm sido criticados e que eu também, se calhar, numa fase inicial não fui favorável e se calhar continuo a não ser, porque acho que tem retirado algumas pessoas aqui do centro histórico, mas já que eles lá estão e estão a ser cobrados, porque não utilizar esses dinheiros que ali estão, exatamente redirecioná-los para esta área social. É uma forma, seja para a ajuda de compra dos medicamentos às pessoas mais idosas e que têm rendimentos muito baixos. Penso que há aqui muita coisa que pode ser feita, mas acima de tudo há aqui uma coisa principal, e aqui as assembleias de freguesia e os presidentes de junta não se podem imiscuir deste trabalho, que é quem conhece a realidade de cada uma das freguesias melhor do que ninguém. Tal proximidade. É o próprio Presidente de Junta e até a própria Igreja e os padres, porque nós sabemos também, têm um conhecimento se calhar mais real daquilo que se passa. E muitas vezes nós sabemos que os subsídios e as ajudas não chegam a quem mais precisa. Porque quem mais precisa tem vergonha de pedir. E aqui aquilo que eu peço a todos os Presidentes de Juntas de Freguesia, sejam da minha cor política ou não, porque a partir de 29 de setembro deixa de haver cortas políticas e passa a haver sim um Presidente de Câmara e 24 Presidentes de Junta de Freguesia com quem eu quero trabalhar de forma igual, independentemente da cor por se candidataram às juntas. E é aqui que as pessoas têm de se mentalizar e têm de se consciencializar que vão governar em tempos difíceis e têm a obrigação moral, acima de tudo a obrigação moral, de estar no terreno, verificar quais são as situações difíceis, informar quem de direito que é a Câmara, e a Câmara aqui também deixo-me lhe dizer em primeira mão que se ganhamos a Câmara Municipal, e vamos ganhar se Deus quiser, nós estamos a contar também fazer um aumento das transferências para as Assembleias de Freguesia, exatamente neste sentido, que é permitir que eles próprios também se sintam, se calhar, mais acarinhados, porque os Presidentes de Junta neste momento, muitas vezes aquilo que eu verifico no terreno é que sentem-se quase como os pedintes, digamos assim, têm ali uma verbazinha e qualquer coisa que precisam têm de andar sempre a pedinchar. Eu acho que isto tem de terminar, quer dizer, o Presidente de Junta tem de ser alguém, foi eleito para o efeito. Quem está no poder executivo, no poder camarário, não tem de ter medo em perder algumas competências e passá-las para quem tem essa proximidade junto à população, dentro daquilo que obviamente que são os limites legais e as competências de um Presidente de Câmara e de uma Câmara Municipal, mas penso que devemos fazer isto o máximo possível, porque criar aqui um eixo, uma ligação entre as pessoas e criar aqui acima de tudo aquilo que eu tenho feito dentro do Partido Social Democrata, que é criar uma família. Eu espero dentro de 6 meses, 5, 6, 7 meses, como Presidente de Junta, de outra cor política, comece a
trabalhar comigo de forma igual como vai trabalhar um candidato meu a uma Assembleia de Freguesia, e que comece efetivamente a conviver e ser meu amigo acima de tudo, porque quando criamos este laço de amizade, se calhar depois o trabalho também se torna muito mais simples. Mas aquilo que eu peço a todos, deixo só dizer mais uma vez e repetir, que penso que é muito importante, que é os presidentes das Assembleias de Freguesia que forem eleitos têm de ter esta consciência, não pensar que vão ser eleitos para abrir estradas e para meter uns postos de iluminação pública, mas têm de se preocupar com as pessoas, e se não têm capacidade financeira para ajudar, levar essas situações a quem direito, que é a Câmara Municipal, e depois a Câmara em conjunto com as IPSS, que terão um papel essencial. Outra situação que eu penso que em Monção as EPSS não têm sido se calhar acarinhadas como deviam, as EPSS também têm aqui um papel fundamental nesta área. Portanto, penso que os presidentes não têm esse papel fundamental, mas não seja de verificar as situações, de ir ao terreno, saber quais são e trazê-las a quem pode efetivamente fazer alguma coisa por essas pessoas mais necessitadas. António Barbosa, quase na reta final desta entrevista, porque há muito sempre a falar, mas estamos limitados, como é óbvio, ao tempo. Pedi-lhe muito, de uma forma muito breve, relações com a Galiza, com os vizinhos, portanto, têm sido consolidadas ou ainda há muito por fazer também nessa... Nessa matéria, tal como eu lhe disse inicialmente, e diremos na parte turismo, está tudo por fazer. Como eu lhe disse inicialmente na entrevista, nós estamos de costas viradas para o Rio Minho e para a Galiza. Eu penso que isso está à vista, toda a gente, qualquer monsanense, se perguntar a qualquer monsanense, lhe responde. Monção está de costas voltadas para o Rio Minho e para a Galiza há muito tempo. E como é óbvio, temos aqui um mercado, aqui ao lado, que é a Galiza, de grande dimensão e que tem de ser efetivamente aproveitado. Os nossos irmãos, como costumamos dizer, gostam muito de vir a Portugal, nós sabemos, iam muito para Valença. Valença, por circunstâncias da crise, nós sabemos que tipo de comércio lá existia, está a perder muito espanhol, e nós temos de aproveitar, se calhar, também esta onda. Nós temos um conjunto... Chamá-los para Monção. Para cá, e eu penso que eles já começam a aparecer. Os espanhóis, porque quem anda aqui em Monção e anda mais atento, os espanhóis já andam cá, sentados nas nossas pastelarias, nos nossos cafés, andam a passear na rua. Agora falta o passo seguinte, é não deixá-los fugir e chamar mais gente a Monção. E isso lá está, isso vai depender de todo esse trabalho que vai ser feito da dinamização, da divulgação dos produtos locais, de haver efetivamente essa tal organização concertada entre a hotelaria, a restauração, os produtores de Alvarinho. Há muito trabalho para fazer, mas deixe-me que diga que o projeto do PSD que vai para o terreno já muito brevemente contemplará todas estas matérias que aqui temos falado de forma muito genérica e muito superficial, porque, como disse muito bem, este tipo de entrevistas são muito rápidas. Passaríamos aqui uma tarde, se calhar, a falar destas e de outras propostas para Monção. A palavra para finalizar é que acreditar em Monção 2013 é o slogan da sua candidatura. Tem algum, já disse que acredita que vão ganhar, mas não teme que a situação do PSD nacional, a onda de contestação, possa aqui ter também algum reverso? Nada. Eu vou-lhe dizer que quando assumi esta candidatura, eu posso dizer que a minha candidatura está aprovada a nível distrital desde setembro de 2012 e a nível nacional, peço perdão, é desde outubro do ano passado, exato, 2012. E numa fase inicial isso passou-me pela cabeça. Quer dizer assim, bem, vou ser candidato à Câmara. Primeiro, perceber como é que eu tinha sido apanhado no meio disto, não é? Isto é um bocado, se calhar, uma fase inicial aquilo que nos passa pela cabeça, mas numa fase seguinte foi pensar. Eu fui meter uma candidatura a uma Câmara Municipal por um partido que está no governo. Eu penso, e daquilo que tenho visto no terreno, que as pessoas já perceberam claramente e sabem distinguir. As candidaturas autárquicas são centradas em pessoas e para pessoas. E da proximidade que temos tido no terreno, e temos andado todos os dias, de manhã à noite, todos os dias no terreno, a falar com as pessoas, a batê-las à porta, a ouvi-las, e aquilo que eu tenho visto é que as pessoas percebem claramente isso. Eu penso que o cidadão está cada vez mais informado e percebe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sou candidato do PST, mas eu sou, acima de tudo, o António Barbosa, candidato à Câmara de Monção, conjuntamente com mais um grupo de pessoas em que eu acredito e que acreditaram também na minha candidatura. E é isso que temos passado lá para fora, e eu penso que isto tem passado muito bem. E deixa-me que lhe diga outra coisa, porque sendo uma candidatura do PSD é aquilo que se verifica lá fora, e que já há muita gente simpatizante de outros partidos que começa a acreditar na nossa candidatura. Portanto, eu penso que afasta claramente isso que me está, essa indicação da situação nacional do país, que é grave, infelizmente, que é grave, mas também que é a nível global. Não estamos a falar de Portugal, e em Portugal, efetivamente, ao nível de mais dois, três países, se calhar são as situações mais complicadas, mas eu penso que os monsanenses vão saber distinguir e não se vão arrepender
depender do voto no Partido Social Democrata e no PSD e na candidatura acreditada 2013 em 29 de setembro próximo. António Barbosa, muito obrigada pela sua presença, pela sua também apresentação do projeto aqui na Rádio Val do Minho. Eu é que agradeço. No programa Autárquicas 2013 regressa para a semana com um novo candidato e novos projetos na Rádio Val do Minho e Alto Minho TV.